Quando nós iniciamos esse processo em preparação para a Páscoa, a experiência cristã nos move para dentro de nós mesmos na busca de uma atitude que se chama penitência, que abre o nosso olhar para que a gente se torne responsável de fato pelas nossas escolhas, boas, não tão boas e ruins. Não temos mérito nenhum em fazer coisas boas, menos ainda temos mérito por fazer coisas ruins, porque não temos mérito de salvar a nós mesmos e nem a mais ninguém, mas aquele que nos salvou nos propôs, como que um processo de cuidado a um presente que nos foi dado. E ontem eu dizia nas minhas reflexões, a vida espiritual que nos foi dada desde o batismo é como o presente de um pet, um cachorrinho, um gatinho. Você recebe esse presente que é a salvação, mas da mesma maneira que um pet, um gatinho, um cachorrinho tem que ser alimentado diariamente, a minha vida espiritual e a minha salvação tem que ser alimentada diariamente, pela escuta da palavra, pela construção da caridade nos nossos atos, pela experiência do autodomínio, da temperança, de regular os nossos desejos para que de fato eu não seja escravo de nada, de ninguém e nem escravo de mim mesmo, dos meus desejos. Então esse processo chamado penitência, ele tem um ponto de partida. Primeiro é eu reconhecer que eu sou pecador. E segundo, é reconhecer que aquilo que eu recebi de presente, a salvação, não tem mérito meu, como a vida de um pet que eu recebi, mas que cabe a mim cuidar, alimentar, com a palavra, todos os dias, com a oração, com o dom da fé, com uma experiência, aos domingos, minimamente, da Eucaristia, na fração do pão. É essa grande jogada de um bom cristão, uma experiência cristã. Porque eu brinco sempre, se nós estivermos preenchidos, porque Deus quer a gente pleno, todo o baú de coisas ruins que pode acontecer a gente, não vão entrar na gente, porque a gente já vai estar pleno. E aí a palavra de Deus, ela vai nos conduzir a uma verdadeira penitência. Amados, eu fico espantado ao ouvir, por exemplo, um católico com mais de 40 anos, que não fez nenhuma vez jejum, podendo. Eu me espanto mais ainda com um católico de qualquer idade, que nunca participou de um retiro. Espanto mais ainda quando, ao iniciar os mutirões de confissão, lá na minha paróquia, inclusive vai ser na próxima quinta-feira, todos os padres da minha região, lá participando desse momento, devido ao grande número de confissões, a igreja nos pede uma confissão pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, nesse período. E aí a gente senta, devotamente escuta alguém piedoso, respeito a piedade de todos, eu não tenho pecado. Tá bom, então vamos esperar o seu arrebatamento, eu falo, porque deve estar para acontecer agora. Ou pior, só não matei, não roubei e não adulterei. Eu falo, então, já que você não fez isso, eu falo uma coisa bem absurda para a pessoa assustar. Ué, você não fez só isso,
o padre tem que te absolver de tudo. Amados, o coração penitencial é um coração educado pela fé na palavra. Não é um coração moralista. E aí a gente chega no tema da liturgia de hoje. Não é um coração que vomita regra para os outros, mas é um coração que, absorvendo a vontade de Deus, é um testemunha que seguir a Deus é feliz. Às vezes, a mulher vai lá em todas as missas do domingo. Ela é ministra da Eucaristia, ela é da liturgia, outro dia ela é outra coisa, ela carrega a cruz, ela é catequista, é tudo, e chega em casa e julga o marido, e julga os filhos. Chega em casa e fofoca da vizinha. O que adianta? Já estaria muito mais perdida se não fosse a igreja, mas se não demonstrarmos um coração arrependido, para que ter Deus que nos salva? Me fala, para que ter Deus? Para que ter Deus? Por quê? Eu vou ficar doente. Não vou, Marquinhos? Vou ficar doente um dia. Cada vez em quando eu falo, tem que fazer uma cirurgia. Hoje eu estou com um negócio no pé, uma dor no pé. A gente fica doente. Marquinhos, a gente não vai perder um ente querido? Se não perdeu, vai perder? Vai! E aí eu fico falando assim, para essas pessoas que só acreditam que Deus pode fazer alguma coisa por elas, físico, ou aumentar o seu salário, como não tivesse mais dificuldade financeira, a saúde fosse perfeita e tudo mais, e ainda a gente olha para as pessoas que têm saúde perfeita e fala assim, esse é um abençoado por Deus. Mas gente, a pessoa nem crê no Salvador, às vezes está distante da salvação, e você que está mais perto, acha que ele é mais abençoado que você. Nós não amamos o Deus das coisas, nós amamos o Deus que nos salva. Esse é o Deus, esse é Jesus Cristo, e mais nenhum outro. Eu fico muito chateado quando vejo irmãos que pegam a palavra de Deus e apresentam um Deus não do segmento, mas um Deus do curamento, até da espinhela caída. Você ficou torto a vida inteira no teu trabalho. Eu não teria coragem de pedir para Deus consertar a minha espinhela caída, se eu fui preguiçoso não fazendo uma atividade física. Eu tenho vergonha de pedir para Deus, Deus, cura o meu colesterol, se eu não caminhei e vivo comendo gordura. Quem é o Deus que nós nos relacionamos? Vocês entendem? É o Deus da salvação? Porque o Deus da salvação fala assim, pega a tua cruz e me siga. Pega os teus problemas, que eu não vou resolver todos, e me segue. E quando Jesus fala isso, Pedro fala assim, nós vamos perder todo mundo. Jesus fala, Satanás, tua boca aí, hein? E depois, no outro momento, Jesus aperta de novo essa história, e aí só ficam, tinham 72, ficam só os 12. E ele pergunta para os 12, e aí, nós vamos encarar essa caminhada? Porque essa caminhada é para o céu, não é para a terra. O benefício para nós é a cruz, porque a partir da cruz, assumida e carregada no dia a dia, eu tenho a salvação. E é por isso que este período penitencial é um período de aproximação das dores, aproximação da injustiça, para regular a nossa justiça. E aí nós chegamos no que é a verdadeira justiça. Para Deus é a misericórdia. Mas eu não posso abusar da misericórdia. Porque como muita gente fala, inclusive santos da igreja falam, muita gente foi para o inferno por causa da misericórdia de Deus. Eu não me lembro que santo que falou isso agora. Porque confiou demais na misericórdia de Deus e não fez a sua penitência. Amados, o justo peca 7 vezes por dia, diz a palavra. Não é um discurso moralista, é um discurso para quem pretende fazer uma nova caminhada.
E aqui eu entro na realidade própria desse evangelho. Por quê? A gente vive um mundo muito rápido. Aquele aplicativo que a gente se comunica agora, ele nos dá a possibilidade de você ouvir 1,5 vezes e 2 vezes um áudio. A tua cabeça e a minha, pelo menos, funciona no normal. E agora você escuta um áudio 2 vezes. E ainda eu tenho uns amigos que falam assim: mas é que a pessoa fala devagar. Eu falei: você está enjoado é de escutar a pessoa, não te falta tempo. E de fato, desde que saiu da rádio, aqueles programas policiais que geralmente passam nas televisões mais sanguinárias, começando às 4 da tarde, ele saiu da rádio porque ele era um que fazia no almoço, aquelas rondas policiais da tarde, etc e tal, e eles foram para a televisão. A gente vive fazendo julgamento sumário a partir de algumas imagens e de algumas palavras. E isso já é um costume para nós, porque isso tem quase 40 anos na televisão. E foi um grande comunicador do Brasil que tem um canal de televisão que trouxe, por audiência, para ganhar dinheiro mesmo, da rádio, que lá na rádio você ainda pensava: olha, o fulano da ronda policial, ou fulano deu uma facada no ciclano. Na TV não. Está aqui o meliante que deu uma facada. Não sabia nem se foi legítima defesa, nada. Segundo as apurações, e nós estamos julgando. Eles mandam o helicóptero. Ô, comandante fulano de tal, vai lá, aproxima, etc e tal. Vocês entendem que a gente é obrigado a julgar? As novas gerações, então, ligadas a esses videozinhos de 15 segundos, que resumem a vida, esses coaching de hoje em dia, eles resumem a vida em 15 segundos, numa frase. Eu fico falando: meu Deus, e ainda tem gente que dá dinheiro para essa turma. 15 segundos, ele resolveu a tua vida, a tua preguiça, as tuas escolhas. Deus demorou milhares de anos para conseguir encontrar um coração puro para estar no meio de nós. E a gente acredita em alguém que uma frase, em algumas palavras, pode resolver a nossa vida. Ainda mais a gente que já está cansado de ouvir homilia desde 4, 5 anos de idade e não melhorou, e nem se acha pecador, e ainda se acha na graça do poder de apontar o dedo para os outros. E é isso que o Evangelho fala. Então, neste tempo que a gente vive, amados, é ainda mais necessário regular a nossa capacidade de julgar, porque cada vez mais rápido as notícias chegam, e cada vez mais rápido a gente tem que dar opiniões de quem não estava no lugar. Marcos, a filosofia do direito diz assim, filosofia do direito, não sei se tem nenhum advogado aqui, mas deve ter me escutando. Filosofia do direito diz o seguinte: se eu tenho um fato e eu tenho 4 testemunhas, eu tenho 6 versões. Um fato, 4 testemunhas, 6 versões. A realidade, a versão de quem participou do fato e uma versão para cada testemunha. Amados, julgar neste quadro não é julgar, é condenar. E é por isso que o julgar da Bíblia está diante da condenação. E aqui eu encerro. Nós estamos no mês dedicado a São José. Este senhor, que aliás tem um filme ótimo, passando hoje e amanhã, Coração de Pai. Eu vou sair daqui e vou para a sessão das 9, lá no Plaza, Coração de Pai. Se der tempo, vocês vejam ainda amanhã, é um lindo documentário. Ele é reconhecido no início da palavra de Deus como o primeiro justo. Sabe por quê? Há 2000 anos atrás, põe-se há 2000 anos atrás, ele foi comunicado pela sua amada noiva que ela estava grávida e não era dele. Ele tinha certeza disso.
ele com o direito imediato, Marcos, de propor que ela fosse lapidada, enterrada até o pescoço e apedrejada, porque assim dizia a lei, não. A repreendeu em silêncio, afastou-se dela em silêncio, e depois, só depois, ele ouviu Deus dizer: olha, ela está grávida do Filho de Deus. E aí ele mudou a atitude. Ela é inocente. Com a rapidez desse nosso tempo, ainda a gente tem muito a aprender com São José. Na rapidez do nosso tempo, com a internet, com o áudio, com a rapidez do um e vez e meia, 2 vezes, cuidado, porque você pode, diferente de José, estar se tornando injusto, condenando, porque não deu o tempo de Deus, e não guardou em silêncio aquilo. E aí o Evangelho diz: na mesma medida que você condenar, você vai ser condenado. Aí, meu irmão, procura uma confissão, porque isso a gente faz todo dia. Quando olha um irmão de rua e diz: não vou dar um tostão, porque se ele fosse carpinar um lote, ele não precisava pedir dinheiro. E eu estou precisando de alguém para carpinar o lote lá em casa. Você julgar. Porque se essa senhora fosse fazer uma faxina lá em casa, ela não estaria aí pedindo. Isso a gente julga todos os dias, porque eu nem consigo uma faxineira. Muita gente morre assim. E se não morre, já está na UTI espiritual, porque a salvação que Deus deu nunca foi alimentada pela palavra e nem pela Eucaristia, que agora celebraremos na versão do pão e do vinho. Cantando então, participemos desse nosso ofertório, apresentando o nosso coração contrito diante de Deus. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.